noite. Queda de avião na Índia. Voo não ficou 5 minutos no ar e levava mais de 200 pessoas a bordo. Pelo menos 290 pessoas morreram e apenas uma pessoa sobreviveu à queda desse avião na quinta-feira. Líderes mundiais lamentaram o desastre aéreo que deixou mais de 200 vítimas na Índia. E também STF vota pela responsabilização das redes sociais. Os segredos do sol que podem ser revelados por imagens nunca antes vistas. Julgamento de Jair Bolsonaro, o que acontece após a fase de interrogatório. Lula visitou a Interpol nesta segunda-feira, que elegeu um brasileiro como secretário-geral. A Assembleia Geral da ONU espera aumentar pressão sobre Israel com nova votação. O Revista do Domingo já está no ar. E a gente já inicia o Revista de hoje falando de um avião com 242 passageiros da companhia Air India que caiu nesta quinta-feira no oeste da Índia, informou a polícia local. Até a atualização desta reportagem, teriam no mínimo 290 pessoas que morreram. Segundo as autoridades, a aeronave caiu em uma área civil, fora do aeroporto da cidade. Ainda não se sabe a causa da queda. Um grave acidente aéreo abala uma cidade no oeste da Índia nesta quinta, 12 de junho. Um avião da companhia Air India com 242 pessoas a bordo cai logo após iniciar os procedimentos de decolagem. A aeronave, um Boeing 787-8 da airline, tinha como destino o Reino Unido. O voo AI-171 decolava da pista 23 do Aeroporto Internacional da Índia, quando perdeu altitude e colidiu com um prédio fora da zona aeroportuária. O impacto atinge um hotel que hospedava médicos. Segundo relatos, a aeronave chegou a emitir um pedido de socorro, o sinal de emergência, antes de desaparecer do radar a apenas 190 metros de altitude. As cenas impressionam. Destroços em chamas, fumaça densa e equipes de resgate agindo em ritmo frenético para salvar os sobreviventes. No total, estavam a bordo 217 adultos, 11 crianças, 2 pilotos e 10 comissários. Entre os passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. O governo da Índia confirma muitas mortes e os hospitais da cidade estão sendo mobilizados para receber os sobreviventes. As operações no aeroporto foram suspensas e as causas do acidente ainda são investigadas. Especialistas analisam possibilidades como falha mecânica, erro humano ou condições climáticas adversas. A Air India e o fabricante do Boeing afirmam que acompanham de perto a situação, mas ainda não divulgaram detalhes oficiais. Esse é o acidente aéreo mais grave envolvendo a companhia indiana desde 2020. Pelo menos uma pessoa sobreviveu à queda desse avião na quinta-feira na Índia. Uma pessoa sobreviveu quando um avião de passageiros com destino a Londres caiu nesta quinta-feira na cidade indiana de Ahmedabad com 242 pessoas a bordo. A aeronave da Air India caiu logo após a decolagem em uma área residencial entre um hospital público e o bairro de Goda Camp. Air India Flight AI-171. O voo AI-171 da Air India, operado por uma aeronave Boeing 7878, viajando de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente após a decolagem. O voo AI-171 transportava 230 passageiros e 12 tripulantes. Dos passageiros, 169 são cidadãos indianos, 53 cidadãos britânicos, há 7 portugueses e 1 cidadão canadense. There are 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national. A Autoridade de Aviação Civil da Índia informou também que havia 2 pilotos e 10 tripulantes de cabine a bordo do avião. A polícia informou que mais de 200 corpos já foram encontrados. Entre as vítimas estão os que morreram na queda da aeronave e pessoas que estavam nos prédios contra os quais o avião se chocou. Este é o primeiro acidente que envolve o Boeing 787 Dreamliner. A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Air India e pronta para prestar suporte à empresa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou na segunda-feira a sede da Interpol, que recentemente elegeu um brasileiro para o cargo de secretário-geral. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também esteve presente. O presidente Lula, em viagem à França desde a semana passada, visitou nesta segunda-feira a sede da Interpol em Lyon. Acompanhado do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Lula parabenizou o novo secretário-geral da Polícia Internacional, o brasileiro Valdeci Urquiza. A eleição de Valdeci Urquiza como secretário-geral da Interpol é reconhecimento do papel de destaque no combate ao crime transnacional. Essa organização atua na busca da apreensão de alguns dos criminosos mais perigosos do planeta, combate o terrorismo, resgata vítimas de tráfico e de exploração sexual e protege o meio ambiente. Esta é a primeira vez que um presidente brasileiro visitou a sede da organização policial e Lula se disse honrado de comparecer à Interpol, que tem mais países membros do que a ONU. Porque todos os países da América Latina têm interesse no trabalho mais eficaz das suas polícias federais com a Interpol para combater o crime organizado. Então, estou muito feliz, volto para o Brasil muito feliz, porque a viagem para a França foi muito exitosa e não poderia ter um presente melhor do que voltar com um brasileiro eleito secretário-geral da Interpol. A viagem de Lula pela França contou com o recebimento na sede da presidência por Emmanuel Macron na semana passada e com a presença do brasileiro nesta segunda-feira da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Nice. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira, 11 de junho, a favor da responsabilização das plataformas que operam as redes sociais pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. O Supremo Tribunal Federal alcançou maioria para endurecer as regulamentações das redes sociais, um processo pioneiro na América Latina sobre o papel das plataformas na propagação de notícias falsas e discursos de ódio. A Corte avalia a constitucionalidade de um artigo do chamado Marco Civil da Internet, vigente desde 2014, que estabelece que as plataformas só são responsáveis por danos causados por publicações de usuários se recusarem a cumprir uma ordem judicial para remover esses conteúdos. Embora casos pontuais estejam sendo analisados, o que for decidido pelo STF estabelecerá a jurisprudência, que deverá ser aplicada de maneira geral no país. Com a sessão desta quarta-feira, 6 dos 11 ministros já se posicionaram a favor de uma maior responsabilização das empresas de tecnologia sobre os conteúdos publicados pelos usuários. Os magistrados consideraram que essas empresas devem fiscalizar e eventualmente remover conteúdos ilícitos por sua própria iniciativa, sem a necessidade de intervenção judicial, como determina o marco regulatório atual. Até o momento, apenas o ministro André Mendonça votou contra a premissa, restando outros 4 votarem. O Brasil ganhou protagonismo mundial em relação à responsabilidade das plataformas digitais em 2024, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio do X em todo o país, após a rede social se recusar a cumprir ordens judiciais relacionadas ao combate à desinformação. O dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, inicialmente ignorou os pedidos para remover contas de apoiadores de Jair Bolsonaro, mas após 40 dias de suspensão, cedeu, e o antigo Twitter voltou a operar normalmente no Brasil. Em um julgamento paralelo no STF por uma suposta tentativa de golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República afirma que o ex-presidente e colaboradores usaram as redes sociais para desinformar sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e justificar suas ações. Agora vamos para o intervalo rápido e no próximo bloco, julgamento de Jair Bolsonaro, você vai entender o que acontece agora após a fase de interrogatórios no Supremo Tribunal Federal. E também mais sobre a queda do avião na Índia que deixou pelo menos 50 pessoas mortas na quinta. O intervalo é rápido, voltamos já.
Jornal Mundial. Compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News. Todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Estamos de volta com o Revista do Domingo. E olha, a fase de interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e dos outros 7 réus do Supremo Tribunal Federal terminou nesta terça-feira, 10 de junho. Os réus fazem parte do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A fase de interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus no Supremo Tribunal Federal terminou nesta terça-feira, 10 de junho. Os réus fazem parte do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Os réus acusados e ouvidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, são o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e deputado federal, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general do Exército, ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. O interrogatório marcou a reta final da instrução processual, a fase de coleta de provas sobre o caso. Os réus são acusados por cometer os crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Após encerrar os interrogatórios, as defesas e a acusação podem solicitar novos pedidos ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, como apresentar novas evidências ou outras ações sobre fatos que a Polícia Federal já investigou. Caberá a Moraes aceitar ou recusar o pedido. Concluído esta etapa, o processo deve entrar nas alegações finais. Um prazo de 15 dias será concedido para que a acusação e defesas apresentem por escrito um resumo das apurações e argumentos pela condenação ou absolvição. Depois desse processo, o STF marcará o julgamento final para decidir se Bolsonaro e mais 7 réus serão culpados ou inocentes. Diversas lideranças mundiais lamentaram a queda desse avião com 242 pessoas a bordo. Conforme as informações da companhia aérea Air India, 169 dos passageiros eram indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Diversas lideranças mundiais lamentaram a queda de um avião com 242 pessoas a bordo na cidade indiana de Ahmedabad nesta quinta-feira, dia 12 de junho. Em comunicado, o rei Charles do Reino Unido ofereceu orações e solidariedade a familiares e amigos das vítimas do acidente. O líder britânico também prestou homenagem aos agentes do serviço de emergência e a voluntários. Na rede social X, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer escreveu que as imagens do acidente com o avião são devastadoras. O também premier Luís Montenegro, de Portugal, prestou votos de solidariedade e mencionou as vítimas portuguesas, também em postagem no X. Abre aspas, foi com profunda consternação que tomei conhecimento do trágico acidente de aviação na Índia, na qual 7 cidadãos com nacionalidade portuguesa estavam, fecha aspas, escreveu Montenegro. Ainda no X, o presidente da França, Emmanuel Macron, prestou condolências aos entes queridos das vítimas e ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O premier do Canadá, Mark Carney, declarou estar devastado com o desastre e afirmou que as autoridades de transporte canadenses se mantêm atualizando do ocorrido. Volodymyr Zelensky
da Ucrânia também enviou condolências a Modi e escreveu que seus pensamentos estavam com familiares e amigos das vítimas na Índia, Reino Unido, Portugal e Canadá. Em comunicado, o Papa Leão XIV enviou orações às vítimas e afirmou, abre aspas, sua proximidade espiritual a todos os atingidos pelo acidente, fecha aspas. Também no X, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou condolências em nome do governo às famílias das vítimas. Benjamin Netanyahu, premier de Israel, declarou ter ficado triste com a notícia e mencionou o líder indiano Narendra Modi em publicação na conta oficial do gabinete. O avião da Air India que caiu com 242 pessoas a bordo nesta quinta-feira. Momentos após a decolagem, atingiu um prédio de uma faculdade que fica nas proximidades do aeroporto. O avião da Air India caiu com 242 pessoas a bordo nesta quinta-feira, dia 12. Veja a seguir. Momento após a decolagem, atingiu um prédio de faculdade que fica nas proximidades do aeroporto. Mais de 240 pessoas morreram, entre elas passageiros, tripulantes e pessoas que estavam no solo. Segundo a polícia local, há pelo menos um sobrevivente. As autoridades informaram 290 mortes. As vítimas seriam estudantes de medicina da Universidade Médica. De acordo com a releitora Meenakshi Parikh, entre 60 e 80 estudantes que estavam almoçando no refeitório no momento do acidente. O incêndio tomou conta do local. Ainda segundo ela, a maioria conseguiu sair do local, mas cerca de 10 ficaram presos. A Federação Indiana de Associações Médicas anunciou que cerca de 60 estudantes de medicina foram levados ao hospital, ao menos 2 na UTI. Além dos estudantes, familiares que estavam no local também estão desaparecidos. A queda ocorreu na manhã desta quinta-feira, no horário de Brasília, próximo ao aeroporto da Índia, no oeste da Índia. A aeronave caiu com uma área residencial e atingiu um alojamento de médicos. O voo era operado pela Air India e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres. A espaçonave solar Orbiter da Agência Espacial Europeia enviou para a Terra os primeiros vídeos e imagens já obtidos do Polo Sul do Sol. As novas imagens irão permitir que os cientistas estudem como o Sol desenvolve ciclos entre seus períodos de ferozes tempestades e épocas de baixa atividade. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A espaçonave Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, enviou para a Terra os primeiros vídeos e imagens já obtidos pelo Polo Sul do Sol. As novas imagens irão permitir que os cientistas estudem como o Sol desenvolve ciclos entre seus períodos de ferozes tempestades e épocas de baixa atividade. Esse estudo é importante porque a intensa atividade solar pode prejudicar as comunicações via satélite e derrubar as redes elétricas da Terra. As novas imagens mostram uma atmosfera luminosa e cintilante, que atinge temperaturas de 1 milhão de graus Celsius em algumas regiões. Nela, ficam entremeadas nuvens de gás mais escuras, que, embora muito menos quentes, ainda atingem abrasadores 100 mil graus. As imagens são as mais próximas e detalhadas já obtidas do Sol. E vão ajudar os cientistas a aprender como que a estrela permite que haja vida na Terra realmente funciona. Segundo a professora Carla Armando, diretora de ciências da ESA, abre aspas, revelamos hoje as primeiras imagens do Polo Solar já vistas pela humanidade, anunciou ela.
Da Terra, o Sol é tão brilhante que parece um disco homogêneo, mas usando diferentes frequências e filtros espaciais, os cientistas podem observá-lo na sua forma verdadeira, uma bola de fluido dinâmica com campos magnéticos que se contorcem, aparece na superfície e conjura chamas e ciclos de gás na atmosfera. São estes campos magnéticos que determinam quanto o Sol se enfurece e lança partículas em direção à Terra. Os cientistas sabem que o Sol tem um período de baixa atividade, enquanto os campos magnéticos ficam alternados e os polos magnéticos norte e sul são fixos. Nessa fase, o Sol não conseguiu produzir explosões violentas, mas estes campos ficam complexos e caóticos quando se reorientam, durante a inversão dos polos norte e sul que acontece a cada 11 anos. Durante o período caótico, o Sol tenta reduzir sua complexidade e surgem violentas erupções que lançam pedaços do Sol em direção à Terra. Estas tempestades solares podem danificar os satélites de comunicação e as redes de eletricidade. Por outro lado, elas também podem gerar belas auroras no céu do nosso planeta. A professora Lucy Green, do University College de Londres, afirma que é difícil prever essa atividade com modelos computadorizados do Sol, porque não existem dados sobre a migração dos campos magnéticos em direção aos polos. Mas agora isso mudou. Abre aspas. Agora temos a quebra-cabeça que faltava, contou ela à BBC News. O objetivo é desenvolver modelos computadorizados do Sol para poder prever o chamado clima especial. Previsões precisas irão permitir que operadores de satélites, companhias de distribuição de energia e observadores das auroras planejem melhor as intensas tempestades solares. O Solar Orbiter também capturou novas imagens de elementos químicos de diferentes camadas de Sol e seu movimento, como aí na imagem da tela. Elas foram tiradas usando um instrumento chamado SPICE, que mede frequências específicas de luz, chamadas linhas espectrais. Elas são emitidas por elementos químicos específicos, hidrogênio, carbono, oxigênio, neônio e magnésio, sob temperaturas conhecidas. Pela primeira vez, a equipe do SPICE rastreou linhas espectrais para medir a velocidade de movimento de blocos de material solar. Essas medições podem revelar como o Sol emite suas partículas na forma de vento solar. Essas são as informações, voltamos aos estúdios da TV Mundial. O primeiro-ministro palestino revelou que considera um passo importante para a solução de 2 estados, uma votação nesta quinta-feira na ONU. A Assembleia Geral espera aumentar a pressão sobre Israel, depois dos Estados Unidos vetarem uma resolução na semana passada. Depois do veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança a uma resolução que pedia um cessar-fogo em Gaza, a Assembleia Geral espera aumentar a pressão sobre Israel nesta quinta-feira para que respeite plenamente o direito internacional. O projeto de resolução que a Assembleia Geral, fórum que reúne todos os países membros da ONU, planeja votar na tarde desta quinta-feira, exige um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza. O texto também pede a libertação dos reféns ainda em poder do movimento palestino Hamas, assim como o projeto vetado na semana passada pelos Estados Unidos. Em termos de reconhecimento na Assembleia, obviamente é uma das coisas que esperamos. É uma oportunidade para países não só fazerem declarações, mas também compromissos, incluindo um comprometimento a trabalhar na implementação de uma solução de 2 estados. E vemos o reconhecimento como um passo necessário para isso. O texto atual, se for aprovado, não terá nenhum caráter vinculante, mas desafia em muitos aspectos o governo de Israel. Como potência ocupante, o projeto pede o fim imediato do bloqueio da faixa de Gaza, a abertura de todas as passagens fronteiriças e a permissão da distribuição de ajuda humanitária em quantidades suficientes. Além disso, o texto condena energicamente todo o uso da fome contra a população civil como método de guerra e a negação ilegal de acesso à ajuda humanitária. E o Revista do Domingo vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens e nossos programas é só voltar o vídeo aqui no nosso canal. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TVMundialOFC. Boa noite para você e até a próxima!